Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem movimentar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Você que é um apaixonado, que gosta de mercado financeiro, que trabalha no mercado financeiro, não esqueça, nos acompanhe aqui diariamente, esse conteúdo fica gravado posteriormente. Você também consegue acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você tem acesso a esse material também em PDF para acompanhar e aí ter ele em mãos a qualquer momento do seu dia. E também deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e nós levemos esse conteúdo aí de educação financeira, esse conteúdo aí para pessoas que são apaixonadas e trabalham no mercado financeiro aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 13 de julho de 2021, ontem tivemos aí uma retomada do índice Ibovespa, né? Na sexta-feira nós tivemos feriado aqui no Brasil, por conta do feriado da Revolução Constitucional no estado de São Paulo, e no dia anterior, quinta-feira, foi um dia de fortes quedas, então ontem recuperamos um pouco aí das fortes quedas de quinta-feira, uma semana aí que começou bem positiva, não só para o Brasil, para o índice Ibovespa, mas para as bolsas mundiais. Inicialmente, ontem tivemos um início de pregão bem fraco, com bastante oscilação. Falávamos ontem pela manhã, inclusive, aí, em uma possibilidade aí de queda, tanto nas bolsas europeias quanto nas bolsas norte-americanas, pelo cenário nas primeiras horas, mas posterior a isso foi uma retomada aí das bolsas, principalmente aí puxado pelas bolsas norte-americanas, e aqui nós tivemos, além de toda essa retomada, o reflexo aí da sexta-feira, onde as ADRs de ações brasileiras haviam tido forte alta lá nos Estados Unidos, e trouxeram também um pouco mais de alívio aí para o índice Ibovespa. Por aqui, obviamente, ainda os investidores estão de olho aí na questão política, né, que acaba sendo aí um momento bem delicado aí com algumas falas e alguns problemas pontuais que acabam afetando e trazendo um pouco de desconfiança tanto para o investidor nacional quanto o não residente. Obviamente aí a CPI da Covid, crise hídrica, inflação também estão no radar aí dos principais investidores aí no Brasil, principalmente aí falando em inflação, um momento em que ontem aí tivemos fala aí de um dos diretores do Banco Central se preocupando com esse momento inflacionário brasileiro. A gente fala um pouquinho mais durante nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Além disso, ontem tivemos aí divulgação do Boletim Focus aí com a expectativa também de diversos especialistas em relação ao prognóstico, como é que nós vamos terminar aí o ano e os próximos anos em relação a diversos indicadores que a gente continua falando ainda hoje. E ontem aí tivemos um dia em que o reflexo na Ásia, principalmente aí por conta da mudança lá do Banco Central da China, né, o Banco do Povo, né, mas é basicamente o Banco Central da China, onde eles reduziram, praticamente eliminaram aí a necessidade de depósito compulsório das instituições financeiras para que elas invistam, para que elas liberem mais crédito e automaticamente isso aí movimente mais a economia chinesa. Então ontem, com todo esse reflexo e também o reflexo das altas na sexta-feira à tarde lá nos Estados Unidos e Europa também fez com que as bolsas asiáticas fechassem em forte alta, mesmo em um momento aí em que o Japão tem aumentado aí as suas medidas restritivas, né, colocado inclusive estado de emergência por conta aí da variante Delta e da proliferação aí de casos de Covid, que não afeta só o Japão, mas também outros países ali da Ásia próximos ao Japão e também movimentam o mercado de forma geral. Lá nos Estados Unidos, novos recordes, como nós falamos aí nas três bolsas dos Estados Unidos, né, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones,
e uma forte expectativa em relação à divulgação do CPI hoje, né? O CPI é a inflação oficial lá dos Estados Unidos. Também esse aguardo, juntamente com os balanços dos principais bancos que começam a ser divulgados a partir de hoje, movimentaram bastante o mercado no dia de ontem, além de Europa, que também fechou aí próximo das principais altas aí das bolsas europeias e também com uma expectativa em relação a mudanças aí no Banco Central Europeu, que pode também trazer movimentação no mercado aí para os próximos dias. Vamos olhar para números de forma geral, onde tudo facilita aí para que a gente tenha um entendimento melhor e possa fazer algumas análises para o dia de hoje e para os próximos dias. Ontem nós tivemos aí, dia 12, o índice Bovespa subindo 1,73%, chegando aí a 127.594 pontos. O dólar, que vinha aí de fortes altas nos últimos dias por conta aí da crise política, das incertezas que aconteciam aqui no Brasil, caiu 1,56% e fechou aí a R$ 5,17. Lembrando aí, há poucas semanas, poucos dias atrás, nós tivemos aí o dólar aí a R$ 4,90. Existe, óbvio, uma expectativa aí de que a moeda estrangeira, a moeda norte-americana, também volte a cair aí abaixo dos R$ 4 nas próximas semanas, havendo, obviamente, aí uma tranquilidade no cenário político, né? Caso isso não aconteça, a expectativa pode ser frustrada. Olhando para as bolsas de tecnologia as bolsas norte-americanas, a bolsa Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, subiu 0,21% a 14.733 pontos. O S&P 500 subiu 0,35 a 4.384 pontos e Dow Jones subiu 0,36 e já se aproxima aí dos 35 mil pontos, segundo recorde triplo aí das bolsas norte-americanas. Isso aí trazendo, obviamente, aí mais segurança para o mercado norte-americano, mas lembrando aí, né, a divulgação do CPI e também o início dos balanços aí dos grandes bancos, a divulgação de empresas listadas nas bolsas norte-americanas pode trazer ainda mais movimento, seja positivo ou negativo aí para o mercado, mas uma grande expectativa aí para esse momento da economia global e da economia norte-americana. Olhando um pouquinho para a Europa, então, o euro caiu 0,32%, chegando a R$ 6,19, num movimento semelhante ao que aconteceu com o dólar, né? O euro também recentemente ficou abaixo dos R$ 6 e por questões aí de crise política, incertezas políticas no Brasil, principalmente, e mudanças aí no cenário fizeram com que a moeda voltasse a subir, também existindo essa perspectiva aí de novas quedas em relação à moeda, também ao euro, nas próximas semanas. Olhando para as bolsas de forma geral, que ontem se aproximaram de máximas históricas, depois fecharam algumas delas um pouco abaixo, mas novos recordes aí na Alemanha. O DAX fechou a 15.790 pontos, uma alta de 0,65%. O CAC na França subiu 0,46 pontos, chegando a 6.559, e o Reino Unido subiu 0,05, uma lateralização positiva, a 7.125 pontos. Na Ásia, como nós já comentávamos ontem pela manhã, a China teve uma alta de 2,14%, retomando os 15 mil pontos, 15.161 pontos, e no Japão a alta foi de 2,25%, chegando aí a 28.569, lembrando que o Japão vinha de fortes quedas aí nas últimas semanas, inclusive os últimos dias tendo perdido aí até os 28 mil pontos, chegando aí a casa de 27 mil pontos, então uma boa retomada também da economia asiática no dia de ontem. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, ontem nós tivemos aí o Bitcoin caindo 2,91% e o Ethereum caindo 4,69%, muito aí por conta aí de situações regulatórias. A gente fala um pouquinho mais ainda para frente dessa mudança aí no perfil, principalmente dos mineradores de criptomoedas. Petróleo futuro ontem fechou aí a negociação a $75,19 do Brent e o WTI fechou a negociação a $74,16.
O cenário aí, principalmente aí para o petróleo, aí tem sido incerto. A gente fala também um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas olhando muito aí pela falta de um acordo da OPEP, né, Organização dos Países Exportadores, né, produtores e exportadores, na verdade, ali de petróleo, que ainda trabalham muito aí para tentar aumentar a demanda, a oferta inicial de petróleo diário, mas ainda existe uma briga, né? A OPEP planeja uma coisa e alguns países, principalmente os países ali dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que querem ampliar aí a sua produção de petróleo e automaticamente querem ofertar, querem vender mais petróleo por dia, o que causaria esse desequilíbrio, mas isso tudo tem feito com que o petróleo, de forma geral, tenha oscilado bastante, alguns dias com mais altas e agora num momento aí de quedas diante dessa falta de negociação, de aprovação de um acordo aí na OPEP. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, que nós sempre falamos sobre ele aqui, o índice VIX, ele ontem fechou a 16,17 pontos, uma queda de 0,06%. Lembrando que esse índice do medo, ele mede a volatilidade do mercado de ações e quanto mais baixo, menor essa volatilidade, então menor o risco. Em um momento em que nós tivemos recordes históricos lá nos Estados Unidos e em diversos outros locais do mundo, as principais bolsas mundiais, nós temos automaticamente esse índice mais baixo, então trazendo aí uma maior confiança para os investidores de bolsa a nível global. Olhando para metais futuro, o ouro ontem fechou um pouco mais baixo, mas ainda acima dos $1.800, $1.806,65 a onça, fechamento de ontem. Alumínio futuro fechou também um pouco mais baixo, a $2.494,25 a tonelada, e o ferro refinado continua aí com oscilações natural, chegando ontem aí na negociação futura a $217,33. Lembrando aí, as siderúrgicas chinesas estão aí em forte produção, forte expansão. A China ampliou a sua produção de minério também, mas da mesma forma tem tentado ali controlar um pouco o preço do minério de ferro ali para controlar também a inflação lá da indústria no seu país. Fechamento do índice Ibovespa no dia de ontem, tivemos aí bem diferente da foto de quinta-feira, né, onde nós praticamente não tivemos altas. Ontem, na verdade, somente 6 ações que compõem o índice Ibovespa tiveram baixas, né, e a gente fala um pouquinho sobre essas altas e baixas aqui. Ontem tivemos Embri3, Embraer, subindo mais de 8%, 8,18%, e fechando a cotação aí a R$19,70. CVC-B3, CVC Brasil, subindo 7,29%, a R$27,36. Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, subindo 6,16%, a R$46,81. Cosan CSAN3 subindo 6% a R$26,13 e JHSF3 subindo 4,90%, chegando aí na cotação de R$7,27. Por outro lado, como eu disse, as principais baixas aí não tivemos grande força, foram apenas 6, né? E aqui as 5 principais entram aí: Carrefour Brasil, CFBR3, caindo 1,05% a R$20,55, Marfrig, que caiu 0,89 a R$18,74, SUSB3, que é Suzano, caindo 0,86, fechou o pregão a R$60,45. Vevar3, que é Via, né, não é mais Via Varejo, fecha aí a R$14,73 o pregão de ontem, uma queda de 0,80%. E Prio3, que ontem caiu 0,71% e fechou a cotação de ontem no pregão a R$19,44. Olhando para indicadores, agenda de indicadores brasileira, hoje vale a pena aí ficar de olho aí no indicador de crescimento do setor de serviços no Brasil. Não é novidade que nós trazemos aqui no nosso Morning Call o que esperar do mercado hoje, que o setor de serviços sofreu muito aí com a pandemia da Covid-19, as pessoas fechadas dentro de casa, lockdown, pessoas aí
com dificuldade aí para sair, até por situações aí de risco à própria saúde, né? Diversos locais também e diversos prestadores de serviço aí não conseguindo também exercer a sua função de forma completa, tendo diversas restrições. Isso fez com que houvesse uma repressão nesse setor, e esse crescimento aí ele pode indicar diversos aspectos, um pouco olhando aí para a inflação reprimida, como a gente sempre fala aqui, mas também o crescimento econômico, que é tão importante também para esse setor que gera diversos empregos e muita renda aqui no país. Já no cenário internacional, hoje nós temos aí a ata do Comitê de Política Monetária lá do BOE, o Bank of England, né, o Banco da Inglaterra, Banco Central da Inglaterra, que também deve trazer um pouco dessa perspectiva em relação à política monetária e os próximos passos aí em relação a esse ponto. Hoje nós temos a divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, na Alemanha, na França e nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos é mais conhecido como CPI, a gente sempre fala sobre ele aqui, mas também mostrando um pouco dessa realidade da inflação na Europa, Estados Unidos e a própria Ásia, que a gente sempre fala aqui, que estão sofrendo bastante com esse ponto aí de inflação. Hoje nós temos divulgação do investimento direto estrangeiro lá na China. Tivemos aí a divulgação ontem, por exemplo, em relação à balança comercial chinesa, que mostra aí uma exportação muito alta, acima da expectativa na China, então isso também deve trazer aí uma situação de investimento estrangeiro maior dentro da própria China. Nos Estados Unidos, hoje nós temos o relatório da IEA, que é a Agência Internacional de Energia, onde ela traz aí tendências aí para esse setor de energia, principalmente olhando aí para petróleo, e já que nós falamos de petróleo anteriormente, nada mais importante do que ficar de olho também nessa perspectiva que é sempre olhando aí para o próximo ano, né? Uma janela um pouco maior, e a Agência Internacional de Energia então faz um balanço aí, divulga esse relatório aí mensalmente. Hoje também temos a reunião dos ministros na zona do euro, onde os principais ministros aí das economias na zona do euro se reúnem para tratar aí de diversos pontos, falar aí sobre política monetária, política econômica e outros aspectos que podem entrar em pauta. Com certeza o momento aí continua de forte alta na negociação, na fala em relação à política monetária, estímulos econômicos, combate à Covid-19 e taxa de juros. Então tudo isso vale a pena ficar de olho nessa reunião também. Hoje também temos discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, e também podem aí trazer novos parâmetros em relação à economia norte-americana. Olhando um pouquinho aí para a política, que sempre é uma tônica aqui do nosso Morning Call. Ultimamente temos falado bastante da CPI da Covid, por conta do movimento que ela tem causado no mercado, e os parlamentares agora investigam aí uma possível disputa política entre Pazuello e o Centrão, né, que poderia ter afetado aí a compra de vacinas, né, e toda essa crise aí por conta aí das compras aí, das possíveis irregularidades nas compras aí de vacina, inclusive aí da Covaxin. Indiretamente, ontem Bolsonaro, né, que estava aí no Rio Grande do Sul ontem e antes de ontem, em algumas afirmações aí, ele basicamente confirmou que ele foi alertado aí pelos irmãos Miranda, né? Tem o Luiz Miranda, que é o deputado federal, e o Luiz Flávio Miranda, que é o funcionário do Ministério da Saúde, que haviam falado aí sobre essas possíveis irregularidades, e Bolsonaro inclusive disse que todas as denúncias aí que ele recebe, que ele não pode apurar todas elas, então ele recebeu as denúncias e passou à frente, levou isso aí ao ministro na época, que era o Eduardo Pazuello, e isso também aí pode ter novos desdobramentos nesse sentido. Inclusive a CPI trouxe ontem aí a perspectiva de trazer o reverendo Hamilton de Paula, ele aí que é uma das pessoas que foi acusada em documentos aí também de intermediar parte da negociação com vacinas aí da Covaxin, inclusive por um valor acima dos $15 por vacina, e o reverendo Hamilton de Paula, então, ontem apresentou para não ir até a CPI um atestado aí em relação à Covid, e agora a CPI pede que ele seja avaliado por uma junta médica se realmente ele está impossibilitado ou se esse atestado seria falso,
e realmente ele poderia comparecer e estaria se esquivando, então tudo isso deve movimentar bastante o mercado no dia de hoje. Além disso, a Covaxin, a empresa que produz a Covaxin, a vacina, informou que ela não vende por meio de intermediários a sua vacina e que ela vende direto aí para os governos e também através do consórcio, né? Do consórcio, agora me fugiu o nome, mas o consórcio internacional aí que faz as compras de vacinas. A Covaxin, então, não seria vendida por meio de intermediários. Tudo isso aí deve movimentar bastante o mercado e a CPI da Covid em relação a todos esses pontos e esses escândalos aí em meio à compra de vacinas para a imunização da população brasileira. Após diversas discussões e acusações, né, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado bastante aí os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, principalmente aí por conta da não aprovação deles em relação ao voto impresso, né? Inclusive aí algumas vezes o presidente Jair Bolsonaro chegou a ameaçar de não haver eleições se não houver aí uma aprovação do voto impresso. O voto impresso aí traria aí um custo aí bem alto aí para o Brasil, na casa de 150 milhões. E o presidente Jair Bolsonaro, então, depois de algumas falas nesse sentido, onde inclusive ele chamou um dos ministros de idiota, ele foi chamado aí para uma conversa com o presidente do STF, o Fux, que pediu aí mais respeito no tratamento com os poderes, né? E aí entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E após isso houve aí indiretamente um compromisso aí de falas mais brandas de ambos os lados, e aonde também o presidente Jair Bolsonaro já conversou com o ministro Luiz Fux e deve dar andamento aí para a indicação do nome de Mendonça, né, para a vaga aí do Melo lá no STF. A gente já começou a falar sobre a aposentadoria do Melo no dia de ontem, e a certeza a princípio aí, então, em relação à indicação de Mendonça para essa vaga. Óbvio, ele ainda será sabatinado no Senado, tem um pouco de rejeição, mas isso também deve movimentar aí essa mudança no STF, como sempre há movimentação aí no mercado quando há novas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Ainda nesse sentido, a Polícia Federal agora abriu inquérito para investigar aquela possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro em relação aos casos ali da Covaxin, né, da compra das vacinas, certo? Principalmente aí, inicialmente ali a CPI pediu para que o STF avaliasse, o STF pediu para que a PGR avaliasse, e agora a Polícia Federal então abre um inquérito para investigar se o presidente Jair Bolsonaro foi omisso, se ele deixou de levar a informação à frente. E segundo a gente já falou hoje aqui, o próprio presidente informou que teria levado então a Eduardo Pazuello na época a demanda aí dessa possível irregularidade na compra de vacinas. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele voltou a afirmar que a ideia é entregar uma reforma tributária, né, uma reforma no imposto de renda mais estruturada, e por isso aí que está sendo preparado bastante coisa, até mesmo com algumas mudanças, e a ideia realmente aí gerar uma economia fiscal aí para boa parte da população, principalmente aquelas pessoas que vão ter uma mudança aí na tabela do imposto de renda, né? A isenção deve subir um pouquinho, então muitas pessoas aí não pagarão ou não precisarão nem mesmo aí fazer a sua declaração anual de ajuste de imposto de renda. Entrando um pouquinho aqui no cenário econômico, tivemos ontem aí a divulgação do Boletim Focus, né? Boletim Focus que traz a perspectiva dos principais economistas e especialistas aí dos bancos sobre o futuro, tanto na questão da inflação, taxa Selic, câmbio e crescimento do PIB. Tivemos aí uma boa perspectiva em alguns aspectos para 2021 e outras que novamente preocupam, né, como é o caso do IPCA, que pela 14ª semana consecutiva traz uma perspectiva de alta. Imagina-se aí que ao final do ano a inflação chegaria aí à casa de 6,11% em 2021 e uma perspectiva de queda então para os anos seguintes. O IGPM, que é a inflação do atacado, que na última reunião, né, na semana anterior, havia apresentado queda, agora volta a apresentar
uma nova alta, chegando talvez aí a 18,35%, o IGPM aí ao final desse ano, e a Selic também teve nova expectativa de alta, diferente dos 6,5% aí que nós tivemos na última alta, né? Na semana passada a perspectiva era de se manter os 6,5%, agora os especialistas já falam em 6,63% para 2021 e já chegando aí na casa dos 7% em 2022, 2023 retornando à casa dos 6,5%, olhando aí no Boletim Focus de ontem. A boa notícia aí vem por conta principalmente aí do PIB, né, que traz pela 12ª semana consecutiva uma perspectiva de alta, chegando já próximo dos 5,30 em relação ao crescimento do PIB. Muita informação no dia de ontem e, óbvio, muita expectativa, até porque o relatório Focus ele trabalha sempre com a mediana, então muitos especialistas também pensam em situações distintas, né, um crescimento menor ou também um crescimento maior em relação àquilo que é divulgado no relatório Focus. Ainda dentro desse aspecto econômico, ontem o diretor do Banco Central, o Bruno Serra, ele afirmou aí que o momento em que o Brasil vive é muito perigoso e, obviamente, em breve nós teremos aí reunião do Copom novamente para definir a questão de taxa básica de juros. E é um momento em que muita dificuldade para prever o cenário de alta de juros. Lembrando, dentro da política monetária, para conter a inflação, o governo tem que subir a taxa de juros e a inflação tem subido. Então, na teoria, o governo deveria continuar subindo a taxa de juros, inclusive a perspectiva aí das próximas reuniões do Copom. Mas até que ponto essa subida da taxa de juros é necessária e até que ponto ela precisa subir mais. Principalmente aí o Bruno Serra fala muito dentro daquilo que a gente já fala aqui quase que todos os dias, da demanda da inflação reprimida em relação a serviços, e quando houver uma liberação geral por conta aí da imunização em massa, a tendência é que as pessoas voltem a consumir mais, voltem a sair mais, gerando uma forte demanda de serviços e uma forte inflação nesse setor, que pode automaticamente aí forçar o governo a subir ainda mais taxa de juros, ou nós a vivermos em uma realidade de uma inflação maior do que aquilo que nós esperamos. Então essa é a realidade aí que o próprio diretor do Banco Central, o Bruno Serra, coloca aí para o Brasil nesse momento. Os mineradores de cripto, né, as criptomoedas aí que têm oscilado bastante, principalmente por conta de situações regulatórias, tem se mexido bastante, né? Nós tivemos aí recentemente o caso em que a China, em um dos locais, em um dos seus municípios no interior da China, cortou a luz para as empresas ali que faziam mineração de criptomoedas, por conta aí de toda a questão regulatória e também a perspectiva em relação a custo de ESG, né, custo aí ambiental, por conta aí do alto consumo de energia necessário para a mineração de Bitcoin. Os mineradores, então, que já haviam saído, muitos deles indo inclusive para os Estados Unidos, continuam migrando para outros locais, esses mineradores deixando então a China por conta de todo esse movimento, principalmente o regulatório que a China tem tentado colocar, e isso causa mais oscilação aí nas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, entre outros aí que são negociados diariamente. O novo cenário de juros leva os bancos também a mexerem na taxa do imobiliário. Isso movimenta o mercado, principalmente porque vivemos um momento de boom e retomada aí do setor imobiliário e do setor de construção civil, que gera muitos empregos, muita renda, né? Tivemos aí no ano passado e nesse ano alguns recordes de pedido aí de novas plantas, né? De novas licenças para a construção. É um momento aí em que muita gente optou e estava crescendo novamente aí o setor e o crédito imobiliário no país, mas óbvio, o momento aí em relação à taxa de juros faz com que diversos bancos e instituições financeiras voltem a subir a taxa para equalizar em relação ao mercado. A primeira instituição a fazer isso, inclusive, foi o Santander, que colocou aí a taxa mínima aí já na casa dos 7,99 ao ano, visto que nós temos hoje aí uma perspectiva aí de próximo de 7%, até mesmo de taxa Selic ao final desse ano. Isso tudo pode movimentar também esse mercado de forma geral. E os recordes nas bolsas americanas, né, que nós tivemos ontem, o segundo recorde triplo, né, consecutivo,
trazem aí uma grande expectativa para o dia de hoje, também aí com o balanço dos grandes bancos que começa a ser divulgado hoje e o CPI, que é a inflação oficial. Então tudo isso vale a pena ficar de olho no dia de hoje no aspecto econômico. Já no âmbito corporativo, sempre falamos sobre isso aqui no nosso Morning Call e agora trazendo mais notícias nesse sentido. O setor de saúde acelera a aquisição e expansões, né? É um setor que tem movimentado bastante desde o ano passado, trazendo isso em números. Os investimentos em aquisições pelo setor no ano passado movimentaram 8 bilhões e nesse ano nós estamos aí basicamente na metade do ano, né? Foram mais de 6 bilhões já movimentados aí em aquisições nesse setor, o setor de saúde que está em forte expansão dentro da B3, né? E obviamente aí não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aí, reforçando aí notícias e comentários que nós fazemos aqui quase que diariamente. Nos Estados Unidos, as viagens de negócio que haviam basicamente paradas durante a pandemia, muita gente aproveitando as reuniões virtuais, né? Inclusive aí diversas empresas aproveitando esse momento também por ofertarem aí ferramentas para essas reuniões digitais, mas agora mais rápido do que era o esperado, inclusive as viagens de negócio começam a acontecer e serem retomadas lá nos Estados Unidos. Além disso, o setor de turismo também tem subido aí com a vacinação em massa, né? Os Estados Unidos já estão realizando os primeiros cruzeiros, né, que praticamente ficaram interrompidos durante toda a pandemia. Inclusive ontem vimos uma alta aí de CVC Brasil, já precificando um pouco dessa movimentação lá no exterior. E a Virgin, que é a empresa lá do Robert Branson, né, que foi o primeiro homem aí a fazer uma viagem comercial, vamos dizer assim, ao espaço ali no sábado, né? Nós falamos sobre isso ontem. Ela planeja aí voos comerciais já a partir de 2022. E a ideia aí é ao menos um voo ou até mesmo mais de um voo comercial aí por dia. Então isso também pode movimentar em relação à tecnologia e até em relação a mercado. Isso tudo pode movimentar bastante após aí ele ter gasto mais de 1 bilhão aí para essa primeira viagem aí com outros tripulantes. E agora a partir de 2022 a perspectiva é tornar isso aí voos comerciais também para quem quer conhecer o espaço. Cogna aprovou uma nova emissão de debêntures. Cogna, aí, a gente sempre fala, aí, tem passado por um processo aí, um pouco mais difícil aí nos últimos meses, né, por conta da pandemia. É uma empresa aí da área de educação e automaticamente o novo normal trouxe dificuldades aí para diversas empresas desse setor aí por conta de muita gente não poder ir às aulas presenciais. E aqui não é Cogna, né? Peço até desculpa, é TOTVS. No último ponto, a TOTVS e a B3 se unem aí para criar uma empresa focada em tecnologia bancária. TOTVS e B3 estão se unindo aí para criar essa nova empresa que deve trazer mais tecnologia ao setor bancário. Isso também deve movimentar o mercado no dia de hoje. Agora são 6h23 da manhã, muito assunto para nós falarmos hoje, então vamos andar aqui com abertura e fechamento de mercado. Nesse momento as bolsas asiáticas estão fechadas já. Nós tivemos aí nova alta na China, que subiu 0,18% a 15.189 pontos. E quando nós olhamos aí para o Japão aí nessa manhã também teve alta de 0,52 a Nikkei no Japão, chegando a 28.718 pontos. Então, após quedas consecutivas, aí, um pouco mais aí de confiança aí nas bolsas asiáticas, mesmo em meio ao cenário que nós estamos vivendo. No restante dos mercados, aí, bastante oscilação nas primeiras horas. Ontem tivemos recordes aí praticamente nas bolsas europeias e americanas. E nesse momento, olhando aí para o DAX na Alemanha, ele tem lateralizado negativamente, uma queda de 0,05%. O CAC na França, nesse momento, cai 0,20%. E no Reino Unido, a alta é de 0,10%. Olhando aí para o pré-market nos Estados Unidos, Dow Jones caindo 0,10%. S&P 500 lateralizando e Nasdaq subindo 0,30%. Todo mundo aguardando, obviamente, aí pronunciamentos aí do Banco Central Europeu, pronunciamentos aí de membros do FOMC, mas mais do que isso, balanços dos bancos norte-americanos e a divulgação do CPI, que é a inflação nos Estados Unidos, e pode trazer aí mais ânimo
ou pode aí trazer mais preocupação para o mercado de forma geral. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, lembrando que o mercado ele é dinâmico e soberano, muitas coisas podem acontecer que estão fora do nosso radar nesse momento. A perspectiva aí ainda sem uma definição específica das bolsas mundiais, mas o índice Bovespa seguindo as bolsas norte-americanas com possibilidade aí de descolar por conta principalmente aí do noticiário interno. Obrigado mais um dia pela sua companhia. Nos vemos amanhã novamente a partir das 5h50 para que a gente possa aqui ter um novo bate-papo aí sobre fechamento e abertura de mercado e sobre tudo aquilo que pode impactar o cenário econômico, o mercado financeiro como um todo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até amanhã. Tchau, tchau.